Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Estamos aqui de volta para continuar estudando os princípios de interpretação bíblica do Walter A. Harrington. E aí, hoje nós chegamos à regra de número 19 dos princípios de interpretação bíblica. Nós estamos vendo os princípios históricos de interpretação da Bíblia. A regra de número 19 diz: embora a revelação de Deus nas Escrituras seja progressiva, Deus vai se revelando progressivamente a partir de Gênesis, tanto o Velho como o Novo Testamento são partes essenciais desta revelação e formam uma unidade. A Bíblia é um livro só, no final das contas. Apesar de serem 66 livros, a nossa Bíblia é evangélica, e de que os livros estejam divididos em capítulos e versículos para maior facilidade de localização dos textos e facilidade de estudo. Mas, no final das contas, não esqueça disso, a Bíblia é um livro só. Se você entende que a revelação é progressiva e que Cristo é a personagem central da Bíblia, Cristo é, e aqui a fala é minha, Cristo é a personagem central da Bíblia que dá unidade à Bíblia. Por isso que eu comecei essa série de aulas apontando o primeiro princípio, aliás, na segunda aula, a orientação foi: Cristo é a chave para a interpretação das Escrituras. Quem quiser rever essa lição, é a lição de número 2 lá dessa série, né? Então, não esqueça que a Bíblia é uma unidade. Tanto o Velho como o Novo Testamento são partes essenciais desta revelação e formam esta unidade. E aí ele explica: não é incomum ouvir uma pessoa dizer que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. No Velho Testamento ele parece tão severo e condenatório, enquanto no Novo Testamento é mais amoroso e cheio de graça. Isso é uma leitura equivocada da palavra. Conquanto seja uma crença comumente sustentada, não se baseia nos fatos e, se for mantida, fará você desviar-se em sua interpretação da Bíblia. Por exemplo, Jesus falou do inferno e do juízo de Deus mais do que ninguém na Bíblia. O Velho Testamento monta o cenário para a correta interpretação do Novo Testamento. Você teria dificuldade em entender aquilo de que fala o Novo Testamento se não conhecesse o relato veterotestamentário de acontecimentos como a criação e a queda do homem. E por isso também, lá nas nossas primeiras aulas, aliás, a primeira aula, se eu não estou enganado, eu incentivei meus irmãos a lerem a Bíblia toda e sistematicamente. Para poder compreender, é preciso compreender o conjunto completo, porque um esclarece o outro, o Velho Testamento esclarece o Novo e vice-versa. Jesus presume que os seus ouvintes estão familiarizados com o relato de como os israelitas foram mordidos por serpentes por terem eles murmurado, e como foram libertos ao olharem para uma serpente de bronze colocada no alto de uma estaca. Isso está descrito em Números 21. Referindo-se a este acontecimento, Jesus disse do modo como, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João capítulo 3, verso 14. Noutro sentido, o Novo Testamento é um comentário do Velho, de como Deus se revelou e de como o seu plano é progressivo. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento e ele explica o Velho Testamento. O Velho Testamento serve de pano de fundo para o Novo Testamento. Quanto mais você avança na história, mais você fica sabendo sobre ele e sobre o que ele planeja fazer, sobre Deus e o que Deus planeja fazer por meio de Jesus Cristo. O Novo Testamento explica o propósito de muita coisa que sucedeu no Velho Testamento. O livro de Hebreus é
é todo ele um exemplo disso. Se você não estiver familiarizado com os sistemas do tabernáculo, do sacerdócio e dos sacrifícios veterotestamentários, terá dificuldade em acompanhar a argumentação do livro. Essa carta explica a finalidade e o significado das formas de culto do Velho Testamento. Talvez este seja um dos pontos principais para ilustrar essa unidade, porque todo o culto do Velho Testamento, o tabernáculo construído no deserto, a lei recebida no Monte Sinai, o templo construído em Jerusalém, todas as festividades religiosas, os feriados nacionais dos judeus, todos os rituais e sacrifícios do Velho Testamento, tudo apontava para Cristo e para o seu sacrifício em nosso lugar. Então, o Novo Testamento é o cumprimento de toda essa simbologia contida no culto do Velho Testamento. Então, mostrando essa unidade em que um esclarece o outro. As pessoas eram salvas no tempo do Velho Testamento do mesmo modo como são salvas no Novo. Eu gosto muitíssimo deste princípio. Tem muita gente que parece ter a mentalidade de que alguém fosse salvo no Velho Testamento meramente pelos rituais de sacrifícios do templo. A pessoa tinha que ter um entendimento mínimo pelo Espírito do Senhor de que aqueles sacrifícios do Velho Testamento apontavam, no final das contas, para o sacrifício de Cristo, que era o sacrifício perfeito. O filho da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente, como está lá em Gênesis capítulo 3. A justificação perante Deus sempre foi pela fé. No Velho Testamento as pessoas eram salvas pela fé em Cristo, o Messias, que havia de vir ainda. No Novo Testamento somos salvos pela fé em Cristo, que já veio. No Novo Testamento, aliás, disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Isto é tão verdadeiro para o Velho Testamento como é para o Novo. Sempre é por meio de Jesus Cristo. O meio e o conteúdo desta salvação vão ficando progressivamente mais claros à medida que se desenvolve a história do Velho Testamento. O profeta Isaías compreendeu mais do que Adão, mas não tanto como nós compreendemos hoje, nós que temos as Escrituras todas. Então é óbvio que a nossa compreensão é maior do que quem estava lá antes de que toda a Escritura estivesse concluída. Mas é claro que existe unidade entre o Velho e o Novo Testamento sobre como se salvam as pessoas. Também se pode ver a unidade das Escrituras nas frequentes citações do Velho Testamento no Novo Testamento. Mateus, mostrando que Jesus é o cumprimento das profecias do Velho Testamento, fez cerca de 70 citações do Velho Testamento, só no Evangelho de Mateus. Desde a queda de Adão até a consumação da história, toda gente precisa de Cristo como seu Redentor. Todos os crentes nasceram de novo por obra do Espírito Santo. Todos recebem a mesma herança do céu. Deus empregou diferentes métodos para comunicar estas verdades. Por exemplo, no Velho Testamento, nos sinais e selos da relação pactual, consistia em observar a Páscoa e comer o cordeiro pascal. No Novo Testamento, consiste na celebração da ceia do Senhor, mas as verdades propriamente ditas são aplicáveis em ambos os testamentos, com ambos os símbolos. Deus se revela progressivamente conforme a história se desenvolve, mas isto não significa que os padrões de Deus se tornaram progressivamente mais elevados ou que Deus muda no meio do caminho. Antes, nossa compreensão de Deus e de sua revelação é que é progressiva. Deus não muda nunca. Certas práticas do Velho Testamento foram canceladas pelo Novo, mas isto somente porque acharam seu cumprimento em Cristo. Um exemplo disso é a oferta de sacrifícios de animais. Quando Cristo, o sacrifício perfeito, se ofereceu, deixou de haver necessidade de oferecer animais. Estes sacrifícios de animais eram uma pré-apresentação daquilo que Deus planejara fazer por meio de Cristo. Mas as Escrituras esclarecem muito bem que os sacrifícios de animais não podiam salvar,
porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados, isso está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 4. O caráter de Deus no Velho Testamento não mudou por algum processo de evolução moral. Sua santidade perfeita é uma parte imutável e inflexível da sua natureza. Exemplo, Jesus foi interrogado sobre a questão do divórcio em Mateus capítulo 19. Alguns argumentam em favor dessa prática com base na lei do divórcio do Código Mosaico, Código de Moisés, a lei de Moisés. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Versículo 7 de Mateus 19. E aí ele sugere que leia Deuteronômio 24, de 1 a 4, que é a lei de Moisés sobre o divórcio. Replicou Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Disse Jesus que as leis contra o divórcio foram postas de lado temporariamente no Velho Testamento por causa da dureza do povo, não por causa de alguma mudança ocorrida no caráter de Deus ou em suas exigências morais. Deus continua o mesmo e o princípio é eterno. A revelação que Deus faz de si é progressiva à medida que você vai lendo a Bíblia, mas o seu caráter é imutável. O grandioso plano divino de redenção é o mesmo em ambos os testamentos. Ao estudar a Bíblia, você pode considerá-los duas partes do mesmo livro, não dois livros em separado, Velho e Novo Testamento. Certo? Comente aí no nosso grupo de WhatsApp o que você entendeu por este princípio, tire dúvidas. Se você que está assistindo esse vídeo no YouTube não faz parte aí do nosso grupo de WhatsApp, está convidado a fazer. É só mandar uma mensagem solicitando aí para o meu WhatsApp, que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado aí. E nós colocamos você lá no nosso grupo de WhatsApp, ok? Então, até a próxima aula. Deus vos abençoe.